pessoal, tem uma polêmica danada já há alguns dias aqui no Brasil, principalmente lá em Brasília, em relação ao pacote de gastos que precisa ser feito pelo governo federal. Inclusive tem uma reunião daqui a pouco lá em Brasília entre presidente, ministros, para tratar desse assunto. Ontem, em uma entrevista à Rede TV e também ao site UOL, o presidente Lula fez críticas ao mercado ao mencionar as expectativas pelo anúncio desse corte de gastos públicos que eu disse, né? A fala ocorreu nessa entrevista à Rede TV e ao UOL. Lula afirmou que os cortes não podem mais ser feitos em cima do ombro das pessoas mais necessitadas e cobrou uma colaboração do Congresso e também dos empresários. Vamos ouvir a fala do presidente Lula, esse trechinho, né, de fala do presidente Lula sobre essa situação. Eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar toda vez que você tem que cortar alguma coisa em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Ô Rita, vamos lá, tentando resumir a fala do presidente Lula, ele falou, não vou tirar do social, não vou tirar dos benefícios, mas vou tirar do subsídio das empresas e também das emendas PIX ali do Congresso Federal. Será que isso vai dar certo, Rita? Bom dia. Não é bem o que ele está falando, né? Ele está, digamos assim, de certa forma até chantageando o setor privado, e aí quando ele fala em subsídio, o único juro que é subsidiado no Brasil é o Plano Safra. Então nós estamos falando daquilo que move o Brasil, nós estamos falando do agronegócio. Então, quando ele fala dos deputados, do Congresso, ele está certíssimo. Nós temos que fazer uma reforma tributária, antes de fazer uma reforma administrativa. Qual é o tamanho do Estado que o brasileiro tem que pagar? E não é só o Congresso, não. É a casta do Executivo, é a casta do Judiciário. Precisa de tanta engrenagem numa justiça que tem lei, mas não tem justiça, que tem impunidade. Então nós temos que repensar o Estado brasileiro, porque o Lula está muito acostumado a ser líder sindical. O Lula nunca trabalhou. Ele sempre viveu do suor daqueles que trabalham. Porque o líder sindical, o pessoal do sindicato, eles são pagos pela parte do salário de todos aqueles que contribuem com o sindicato. Eu não tenho nada contra sindicato, nada. Mas na cabeça dele, na cultura dele, a mesma coisa acontece em nível de união. Quer dizer, todos nós temos que trabalhar para sustentar um Estado, isso é capitalismo de Estado. Então, quanto maior o Estado, menor é a liberdade do cidadão. Então, nós não temos que fazer corte em cima daquele que é mais necessitado, não. Nós temos que cortar as mordomias, nós temos que cortar os excessos, nós temos que entender como que funciona a máquina pública, nós temos que fazer uma reforma administrativa, menos aviões e menos falação, porque o mercado não é hipócrita. Hipocrisia é estarmos num país pobre, endividado e gastarmos como se estivéssemos no reinado da Inglaterra. Essa é a diferença, essa é a sensação que o cidadão tem. Então, a necessidade de fazermos os cortes nos gastos é parar com o assistencialismo e gerarmos emprego, renda, para que o cidadão possa ir para o mercado de consumo através da renda e não da esmola, e não do assistencialismo. É mudar o modelo, essa cultura de capitalismo de Estado, de protagonismo do Estado. O protagonismo tem que ser da iniciativa privada. O Estado tem que formar o cidadão com educação, saúde e segurança de qualidade. Essa é a função do Estado. E não ficar colocando a culpa no mercado quando ele não consegue fazer gestão. Simples assim. Marcelo da Fonseca, o Lula falou que o mercado é hipócrita
e com a ajuda da imprensa. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou fazer uma coisa difícil aqui, viu, Júnior? Chamou de hipócrita, viu? Normalmente, presidente, né, quando não tem explicação, quando tá meio apertado, ele vai na mira mais fácil, né, que é a imprensa, que é o Gilson critica quem tá apontando os problemas. Mas eu vou fazer uma coisa difícil aqui. Eu vou concordar com o Lula e vou concordar com a Rita Mundim. Os dois falaram coisas que eu acho que fazem muito sentido. A Rita fala dessa necessidade, que recurso tem? Né? Tem dinheiro, o país arrecada, o país tem verba e precisa priorizar, né? Precisa gastar melhor. E o presidente Lula fala também, né, vai nesse sentido também. Ele fala que o país não pode cortar do popular, não pode cortar das áreas prioritárias, do social, né, da educação, da saúde. Então, na mensagem, o presidente acerta. Não dá para tirar dinheiro da parte da população que mais precisa. Ok, presidente. Só que aí a conta não fecha. Só que também não dá para anunciar um PAC de 1,6 trilhão, né, um PAC imaginário, anunciar um tanto de benesses para vários poderes, para o judiciário, né, para o Ministério Público, para o Congresso, e ao mesmo tempo querer que a conta feche, que o fiscal aceite. Não dá para querer atender o ministro Haddad, que está tentando fazer corte, e atender a Gleisi Hoffmann do PT, a presidente do PT, que ao mesmo tempo cobra o governo de gastar mais. A conta não está fechando para o presidente. E aí ele está indo onde é mais fácil, onde ele sabe que fica bom para ele como se diz, na imagem, né, na fotografia. Atacar o mercado e atacar a imprensa. Isso não vai resolver. Eu só espero, Júnior, porque toda vez que começa o papo de corte em Brasília, a gente sabe que algumas obras são as primeiras a ir para o limbo. E uma delas é a BR-381. Tá lá reservado. Chegar aí, Marcelo, ia chegar tá lá reservado, né? Tá previsto no orçamento a obra ali entre BH e o trevo de Ravena até Caeté. Tomara que essa obra que a gente já está esperando há tanto tempo não seja alvo desse corte. Eu ia jogar para você, William Travassos, exatamente nesses cortes, né? Se é corte, algo precisa deixar de ser feito. Algo vai ser contingenciado, algo não será levado adiante. E tem algumas obras aqui em Minas que a gente está esperando há muito tempo. E me parece que com essa fraqueza toda que a gente tem lá em Brasília, dos nossos deputados, senadores, acho que a gente pode perder alguma coisa aí nesse jogo. Bom dia para você. Bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É assim, nós estamos faltando com a verdade, né? Hipocrisia é isso, né? A gente está dissimulando, a gente está criando fantasmas. Presidente, não é isso. Eu acho que o senhor nunca... Há quanto tempo o senhor não vai no supermercado fazer compras? É uma pergunta que eu faço para o senhor. O senhor vai ao supermercado, o senhor sabe como é que está a realidade do povo brasileiro? O senhor anda de ônibus, porque a sua vida é completamente diferente daquela do povão, aquela que o senhor prega em ajudar. E o senhor cria mais uma vez esse discurso do nós contra eles. É o mercado que vai especular, é a imprensa que vai colocar uma pressão onde não existe. Isso mostra só a sua incompetência no gerenciamento da crise. Porque é muito mais fácil para o senhor transferir a responsabilidade para o outro. Agora, esse modelo que a Rita apresentou do Estado, né, do que o Estado tem que fazer, não foi o modelo que a sociedade brasileira escolheu ao eleger o Lula. É um outro mercado. O Lula é isso, é mais Estado. E ele vai falar sempre, e aí é um discurso, né, que é importante para ele. Ele fala o seguinte: olha, eu não vou tirar do mais pobre. Não, jamais. Querem acabar com o pobre brasileiro. Não é isso, presidente. A gente está falando em igualdade e em segurança no mercado em função do que o senhor tem que fazer. E o senhor está demorando a fazer. E isso traz instabilidade no mercado. Então não transfira para a imprensa ou para o mercado uma incompetência sua em apresentar um plano correto dentro da nossa realidade. Nós podemos tocar o Brasil do jeito que nós estamos tocando, ou nós estamos, como a Rita sempre fala aqui, nós estamos indo pro caos. É o caos, ou o senhor não está conseguindo gerenciar, dialogar? Porque assim, promessas é tudo muito fácil, né? A gente chega, fala um monte de besteira no ar, e a gente promete um monte de coisa, mas a realidade é outra. Ou nós mudamos esse modelo, né, de governo, onde você tem mais Estado e mais gasto e todo mundo vai pagar por isso, ou nós vamos continuar assim. Diga, Rita. Ô, Júnior,
Posso contar uma Lógico, historinha por favor. rapidinha que me marcou muito? É porque é a cabeça, né, do Lula, que foi líder sindical, depois ele foi deputado, depois ele foi presidente de partido, presidente da República, foi presidiário. Em todas essas situações ele não botava a mão no bolso. Pelo contrário, ele recebia, né? Então, quando ele estava na campanha agora, ele contou que ele tinha sempre uma vontade louca de comprar um charuto cubano e que ele não tinha condições, na época que ele trabalhava. E aí ele entrou para o PT e o PT fez um cartão corporativo, ele ainda falou que era do Bradesco. Quando ele recebeu o cartão, ele que contou, quando ele recebeu o cartão do Bradesco, ele foi lá e comprou o charuto. Desde que eu ouvi isso aí fica na minha memória, é só ir no Google. Então essa história me marcou. Vou virar o